Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. A genealogia de Jesus. Amém? Quantos acharam, digam amém. Quem não achou, fala misericórdia. Quem não trouxe a Bíblia, fala perdoa, Senhor. Pode abrir no celular, irmãos, não é pecado não. Se você tem o costume de grifar, eu vou falar alguns nomes, se você quiser grifar, você pode grifar. Mateus capítulo 1. É o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão, ele gerou a Isaac. Isaac gerou a Jacó. E Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom. E Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab. E Aminadab gerou a Nasson. E Nasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe. Se você quiser grifar Raabe, pode grifar, fica à vontade. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Rute. Se você quiser grifar Rute, pode grifar a Obed. E Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Pode grifar também. E Salomão, ele gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, o Jotão gerou a Acaz gerou a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou a Amon, Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias, e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde. E Abiúde gerou a Eliaquim. E Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Sadoc. E Sadoc gerou a Aquim. E Aquim gerou a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar. E Eleazar gerou a Matã. E Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria. Se você quiser grifar Maria, fique à vontade também. Da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Amém? Espírito Santo, fala com cada uma dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Uau, que poderoso isso. A genealogia de Jesus. Às vezes você ouve falando assim, a genealogia, e fala, mas o que a gente vê na genealogia? É não sei quem que já não sei quem. Na verdade é uma das partes que a gente fala que é mais, vamos dizer, chato, que chato é chato, né? Chato. É umas partes que não é tão agradável de ler, né? Você vai ler números ali e tal, você fica vendo essas gerações. Mas talvez você esteja olhando para nós agora, essa noite, falando, Vitor, mas o que você vai falar na genealogia de Jesus? Hoje eu quero falar um pouco com você sobre alguns critérios de Deus. E como Deus é capaz de pegar pessoas improváveis e transformá-los em grandes homens e mulheres de Deus. Quantos improváveis nós temos aqui nessa noite? Eu sou um improvável que estou aqui nessa noite. Aí talvez você olhe para a genealogia de Jesus e tem muitos nomes poderosos aqui. Dá para a gente pregar quase sobre todos. Mas hoje nós vamos nos atentar a 4 mulheres. Raabe, Ruth, Batseba e Maria. Uma prostituta
uma adúltera, uma moabita e uma virgem. Repete comigo assim: uma prostituta, uma moabita, uma adúltera e uma virgem. É impossível nós olharmos para a genealogia de Jesus e não se maravilhar com a história dessas mulheres. Quantos aqui conhecem a história de Raabe, por exemplo? Levanta a mão. Pode levantar, levanta alto aí. Quem não conhece, levanta a mão. Quantos aqui conhecem a história de Ruth? A Ruth vocês viram a novela, né? A risada entregou, tô brincando. Quantos aqui conhecem a história de Batseba? E Maria, todo mundo conhece, né? Com certeza. Eu vi que tem algumas pessoas que não conhecem. Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: eu vou orar. Fala para ela, fala com convicção. Eu vou orar para Deus queimar o teu celular. Mas vocês não falaram com convicção. Olha para o outro lado então. Fala assim: eu vou orar para Deus queimar o teu celular, para você ler a Bíblia um pouquinho. Amém? É só uma brincadeira, irmãos. Talvez você não tenha mesmo conhecimento de algumas dessas mulheres. Então nós vamos dar uma viajada pela Bíblia hoje, um pouquinho. Eu vou tentar ser o mais breve possível. A primeira mulher que eu desejo ministrar nessa noite, que eu quero falar, é sobre Raabe. Abre em Josué capítulo 2. Eu vou resumir bem a história delas. Talvez eu vou citando os textos e vocês vão anotando, porque nós não vamos ter tempo para ler muitos textos. Amém? Ô Wellington, me dá um pouquinho de retorno aqui que está sem peso aqui. O microfone, por favor. Raabe, ela era uma prostituta. Ela era uma prostituta que morava em Jericó. E ela auxiliou Josué a conquistar a terra prometida. Josué capítulo 2 vai relatar a história dessa mulher. Eu vou ler bem rapidinho aqui. E Josué, filho de Num, ele enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: ide reconhecer a terra e a Jericó. E aí eles foram. Então o povo tinha que conquistar a terra prometida. Josué, ele envia 2 espias para ver a terra, reconhecer a terra. E eles foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe. E eles dormiram ali. Então, lá em Jericó, ficaram sabendo que tinha 2 espias de Josué na terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque eles vieram espiar esta terra. Porém aquela mulher, ela tomou os 2 homens e os escondeu. Então eu quero que você vá imaginando a cena. Raabe, ela morava ali em Jericó. E Josué, ele manda 2 espias na terra. E ela esconde esses espias. Ela escondeu eles. Então os homens vão lá atrás da casa dela, eles ficaram sabendo. E ela acabou os escondendo, né? Depois você vai seguindo que você vai vendo. É verdade que vieram homens a mim. Ela fala, né? Porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu o quê? Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Então ela despistou ali as pessoas da cidade dela, protegendo aqueles 2 homens. E resumindo, aqueles 2 homens ficaram ali na casa dela. Assim que os homens da cidade, vamos dizer que eles vazaram, eles foram embora. Só que ela sabia que ela não estava ajudando qualquer um, né? Ela falou aos homens: eu bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vocês. Porque nós temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando vocês saíram do Egito. E o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Sião e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém há
mas ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Aí ela faz um pedido para aqueles homens. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa do meu pai. Dai-me um sinal seguro, de que conservareis com vida meu pai, minha mãe, também a meus irmãos e minhas irmãs. Então aqueles homens responderam: a nossa vida responderá pela vossa, até a morte, se não denunciardes esse nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. Então ali ela pediu algo ali para aqueles homens, e aqueles homens falaram para ela que ela poderia confiar, que quando eles viessem invadir a terra ali, ela podia, através daquela corda, os pais dela ali dentro, todos aqueles que estivessem dentro da casa dela, estariam a salvos. E foi isso que aconteceu. Mas Ida, por que você está falando sobre essa mulher? Essa mulher, ela pode ser considerada uma mulher totalmente improvável. Era uma mulher improvável clamando por misericórdia. Porque eles já estavam ouvindo falar daquilo que Deus estava fazendo pelo seu povo. Pensando em seus pais, a sua família. Mas ela mal sabia que os planos que Deus tinha para ela eram muito, muito maiores. O que eu quero que você marque nessa história é que é uma prostituta que faz parte da genealogia de Jesus. Uma mulher totalmente improvável. Uma mulher que talvez olhava para ela e não tinha mais esperança nenhuma. Talvez ela era maltratada pela sociedade. Talvez ela não tinha respeito nenhum. Como as pessoas tratam as prostitutas nos tempos de hoje? O que era até muito pior antes. Mas nessa noite aqui, a graça de Deus, ela está aqui nesse lugar. A graça de Deus esteve sobre a vida daquela mulher. Porque Deus, Ele mudou totalmente a história daquela prostituta. A graça de Deus, talvez você olhe para você, abre o seu coração. Talvez você olhe para você e você veja trapos de imundícia, pecado. Talvez você olhe para você e fala que você é indigno, que você não pode ser usado por Deus, que você não pode ser escolhido por Deus, que Deus não pode te usar num ministério, em algo. Eu queria que você gravasse, é uma prostituta que estava na genealogia do rei. Deus transformou a história daquela mulher, como transformou a minha história, como transformou a sua história. Mas aquilo que Deus pensa a nosso respeito é muito maior. A palavra de Deus diz que os planos de Deus são maiores e mais altos do que os nossos. Quem é você antes de Cristo? Sim, Deus escolheu uma prostituta para marcar a história. A história daquela mulher foi totalmente transformada. E ela entrou para a genealogia de Jesus. Depois eu quero que vocês estudem Josué 2 e em diante ali, que vocês vão ver a história dela. Amém. Agora eu quero falar um pouco com você sobre Ruth, a Moabita. Quantos aqui sabem quem eram os Moabitas? Levanta a mão. Alguns sabem. De uma forma bem resumida, para que vocês estudem depois, eu vou falar. Existiu um momento na história que Abraão intercedeu pelo seu sobrinho Ló, que morava em Sodoma e Gomorra. Deus ia destruir aquele lugar, e Abraão intercedeu por Ló, pela sua família. E Deus livrou Ló e sua família daquela destruição. Porém, no meio do caminho, a mulher de Ló olha para trás, vira uma estátua. E aí fica Ló e suas duas filhas. E aí o que acontece? Esse texto está em Gênesis 19, do 29 ao 38. Você pode anotar.
ele fala aqui, né? Basicamente, as filhas de Ló viram que o pai já estava muito velho. Ele não teria como manter, vamos dizer, a sua... Como que eu posso dizer? A sua descendência. E aí as filhas de Ló têm uma ideia. Vamos ter relações com o nosso pai para manter a descendência dele. Que era uma relação de incesto. Nisso, nasceu os amonitas e os moabitas, que eram um filho de cada uma das filhas. E Deus amaldiçoou aquele povo por causa dessa relação de incesto. Então os moabitas, eles eram amaldiçoados por Deus. Eles eram um povo que Deus tinha trago essa maldição sobre eles por causa dessa relação de incesto. E Ruth, ela era uma moabita, uma mulher amaldiçoada, mas que Deus restaurou-lhe totalmente a história, a colocando na genealogia de Jesus. A história de Ruth está no livro de Ruth. Depois vocês podem estar lendo. Para ser breve, eu vou estar acelerando um pouco, prestem bastante atenção. Como Ruth se vinculou à família israelita? Uma família judaica teve que sair lá de Belém. Era Elimeleque e Noemi, sua esposa, e os seus 2 filhos, Malom e Quilion. O que acontece? Em Belém estava tendo uma grande seca. E aí eles saíram de Belém para tentar vir em outro lugar. E aí chegando nesse lugar, Elimeleque, Noemi, sua esposa, né? E os 2 filhos, eles emigraram para a terra de Moabe, onde havia alimento. E infelizmente, contrariando os costumes da família, os 2 filhos se casaram com moabitas. Então cada um dos filhos se casou com uma moabita. E Ruth se casou com Malom. Porém, o que aconteceu? Passou um certo tempo, o marido Elimeleque faleceu, e os 2 filhos dele faleceram também. Então ficaram 3 viúvas, Noemi, que era como se fosse a sogra, e as 2 mulheres, que era a Ruth, e a outra moça que casou com um outro irmão dele, que era Quilion. E aí o que acontece? Noemi, eles começam a passar um aperto e Noemi resolve voltar para Israel, voltar para Belém. E Ruth, num sinal de aliança, ela disse para Noemi que ela ia ficar junto com Noemi. E mesmo sendo moabita, ela creu na misericórdia de Deus, ela creu no amor de Deus, ela creu que Deus poderia ter misericórdia dela. Abra sua Bíblia em Ruth, capítulo 1, versículo 16. Vocês estão muito em silêncio, hein? Eu estou indo muito rápido. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Quem achou, diga amém. Ixi, ninguém achou ainda. Então, além da perda dos maridos, uma grande seca assolava o local onde elas estavam. E aí Noemi recebeu a notícia que em Belém havia pão. E aí ela resolveu voltar para Belém. Aí Ruth capítulo 1 versículo 16, a Bíblia diz assim: disse porém Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores eu irei, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Disse porém Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores eu irei, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Então ali, Ruth, numa atitude de fé,
ela falou para Noemi: eu vou com você. Você vai voltar para Belém, eu vou. Mas talvez até Noemi falou para ela: não, você é moabita, eles vão te rejeitar. Não, aonde quer que você for, eu vou. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. E aí, Ruth volta com Noemi. Só que Ruth não imaginava o que poderia lhe acontecer. Ruth não imaginava aquilo que Deus estava planejando para ela com aquela atitude. Mas ela creu no invisível. Eu creio que Ruth voltando ali, ela cria que Deus ia agir com misericórdia sobre ela. E Ruth, ela era uma mulher muito trabalhadora. Ela não comia o pão da preguiça, a Bíblia diz em Provérbios. Ao chegar a Belém, ela não esperou que Noemi sugerisse algum trabalho para ela. Ela mesma tomou a iniciativa de procurar um serviço. Até que, por direção de Deus, Ruth foi rebuscar espigas no campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Ao vê-la, Boaz se encantou com Ruth. E foi como se fosse amor pela primeira vista. Até que Boaz e Ruth se casam. E assim Ruth, uma moabita, entra na genealogia do rei. Na genealogia de Jesus. Feche seus olhos. Tua presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. É incrível você olhar para a genealogia de Jesus. Talvez a gente olhasse para a genealogia de Jesus e pensaria: vai ser a melhor genealogia, vai ser as melhores pessoas. E aí você olha ali, você vê uma prostituta, você vê uma moabita, você vê uma adúltera. Eu queria te dizer algo: Deus, Ele não ama, Ele é o amor. A forma de Deus ver, a forma que Deus age é totalmente diferente daquilo que nós pensamos. O plano de Deus sempre foi salvar, sempre foi dar uma nova chance. Feche seus olhos, não fique disperso. Talvez você venha culto após culto, célula após célula, e você se sente indigno. Eu não posso, eu não consigo. Olha a minha história. Eu queria te dizer que Deus disse para você que você pode. Você consegue. Jesus morreu por você. E Ele te dá vida. E vida em abundância. Não importa que aquela mulher era uma prostituta, Raabe. Não importa que Ruth era uma moabita. Deus escolheu elas. Deus mudou totalmente a história daquelas mulheres. Como mudou a sua, ou como pode mudar a sua. Abra o teu coração. Eu sei que muitos aqui têm desejo de ser usado pelo Deus. Na célula, no trabalho, na escola, nos kids, nos jovens, no teatro, no louvor, em qualquer lugar, na palavra. Mas quantas pessoas que se sentem indignos, talvez porque olham para os seus pecados, para as suas dificuldades. Como você se sente? Como você imaginava que Ruth se sentia? Talvez muitas vezes ela pensou, talvez ela se sentia indigna de voltar, mas ela creu. Porque Deus, Ele não vê como o homem vê. Deus, Ele não atenta à estatura, Ele olha o coração. 1 Samuel 16:7. O que te torna indigno?
que te impede de viver aquilo que Deus sonhou para você? Você mesmo. Deus, Ele te chama hoje. Amém? Pode levantar os olhos. Vamos continuar. Mas Deus não brinca em serviço, né? Além de Ele escolher uma prostituta, além de Ele escolher uma moabita, Ele resolve colocar na genealogia de Jesus uma adúltera. Quem? Batseba, popularmente chamada de a mulher de Urias. Quando você leu ali na genealogia de Jesus, está a mulher de Urias. Sim, uma adúltera. Uma adúltera faz parte da genealogia de Cristo. Nossa, será que Deus é brincalhão? Não, Ele é o amor. Amém? E nessa noite Ele te diz: eu te amo, e do seu passado eu já não me lembro mais. Eu quero te usar e quero transformar a tua história de uma vez por todas. Eu vou ler um pouquinho sobre a história de Batseba. Está ali em 2 Samuel 11. Não precisa abrir se quiser anotar. 2 Samuel 11, 2 Samuel 12. Enquanto os soldados lutavam contra os amonitas, Davi ficou impressionado com a beleza de Batseba, ao vê-la banhar-se. Mandou chamá-la e deitou-se com ela, embora fosse uma transgressão perante a lei mosaica e um pecado segundo os olhos de Deus de Israel. Resumindo a história, para tentar encobrir essa transgressão, Davi chegou a cometer outro pecado. Ele expôs Urias à morte. Ele mandou que o marido dela fosse à frente da batalha para ser morto. E Batseba, ela estava grávida de Davi. E após a morte de seu marido Urias, ela tornou-se uma de suas esposas. Davi, ele foi repreendido por Deus através do profeta Natã. Ele reconheceu o seu pecado. Ele pediu perdão a Deus. Só que, no entanto, aquele menino que nasceu dessa gravidez de adultério, adulterina, ele morreu por juízo divino. O que deixou Davi profundamente abatido, porém em grande estado de adoração a Deus eterno. Só que Davi teve com Batseba 4 filhos, incluindo Salomão, que sucedeu ao trono de Israel. E ele cumpriu a promessa de construir um templo para Deus. E aí o que acontece? Quando Davi estava quase morrendo, Adonias reivindicou para si a sucessão ao trono de Israel. Mas Batseba e o profeta Natã convenceram Davi a colocar Salomão como rei. Só que Adonias, ele sendo primogênito, ele tinha direito ao trono pela lei. Mas Davi enviou seu general para matar seu filho. E assim Salomão pode se tornar o próximo rei de Israel. Batseba. Os teólogos dizem que ela era uma mulher de uma beleza física incomum. E era dotada de uma mente brilhante. Ela era uma mulher muito inteligente. Se você estudar um pouco sobre a vida dela, teologicamente, fala que ela era uma mulher muito inteligente. Há de se convir que Batseba não era, vamos dizer assim, flor que se cheire. Porque para um cara conseguir ver uma mulher tomando banho na janela, não é algo muito comum, né? Essa mulher talvez não tinha boas intenções, não sei. Talvez ela era uma mulher que não tinha boas intenções.
E aí Davi manda chamar ela, e logo ela tem relações com Davi. Ai, ai, ai. Mas aí sabe o que Deus fez? Deus colocou ela na genealogia de Jesus. Deus escolheu aquela mulher, e através do ventre dela ela gerou Salomão, que continuou a genealogia de Cristo. Uma mulher adúltera, totalmente improvável. Quais são os seus problemas mesmo? Uma prostituta, uma moabita e uma adúltera. 3 mulheres improváveis que fazem parte da genealogia de Jesus. Eu queria que você olhasse para você, para dentro de você. Feche seus olhos. Fica olhando aqui para mim, não. Olha para dentro de você, olha para as suas dificuldades, olha para os seus limites. Talvez você esteja ouvindo essa palavra e pensando, mas Vitor, onde você quer chegar nisso? Talvez isso aqui sejam exemplos extremos. Nossa, Vitor, mas você está falando de uma prostituta. Você está falando de uma adúltera. Talvez essas tinham motivos suficientes para acreditar que a sua vida não tivesse nenhum significado, nenhum sentido. Mas às vezes você tem as suas dificuldades. Às vezes você tem os seus problemas. E eles te impedem de viver aquilo que o Senhor sonhou para você. Quais são? O que te impede de mergulhar? O que te impede de se entregar? Um pecado, uma acusação. Nessa noite eu estou aqui para te dizer que Jesus, Ele te ama. Que Deus, Ele te ama incondicionalmente. Que a graça dEle está sobre a sua vida. Não olhe para os seus pecados, não olhe para as suas limitações. Olhe para Cristo. Quando Deus olha para você, sabe quem Ele vê? Ele não vê você. Ele vê Jesus. Quando Deus olha para você, Ele vê Jesus, que te lavou com sangue precioso. A Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Continue com seus olhos fechados. Quero que você vá pensando na sua vida. Aí Deus, Ele resolve agraciar uma mulher, Maria, uma virgem. Talvez uma moça simples de Belém, como tantas outras que havia lá. Maria, ela tinha o coração humilde.
Bíblia diz que quando ela foi visitada pelo anjo, ela ficou perturbada com a saudação do anjo. Mas ela aceitou o desafio. Ela louvou a Deus com um cântico. Considerou-se uma serva, literalmente escrava. Ela se submeteu. Quem fazia parte da geração de Davi não era Maria, era José. José tinha o sangue de Davi. Mas aí Deus, resolve agraciar uma mulher, Maria. Mas Vitor, por que você quis pôr Maria? Porque eu acho que isso é graça, totalmente. Um favor imerecido. Deus olhou e falou, é Maria, uma virgem. Nunca será porque nós merecemos. Nunca será porque somos bons. Nunca será por causa disso. É favor imerecido, é graça. Eu não mereço, mas Ele escolheu te amar. Talvez Maria pensou, eu? Favor imerecido, graça. Graça de Deus. A mesma graça que transformou uma prostituta numa mulher dentro da genealogia de Cristo. Uma moabita que tinha tudo para ser rejeitada. Uma adúltera. Você foi escolhido por Deus. Você foi escolhido por Deus. Tua presença é real. Deixa o Espírito Santo falar com você. Que neste lugar tua presença é real. Aqui neste lugar. Em João capítulo 15, versículo 16, a palavra de Deus diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Não foi vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não foi vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 ao 30. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Continue com seus olhos fechados. O que te impede? O que te impede de mergulhar?
que te impede de ser usado por Ele? Eu queria que, se você constantemente tem sentimento, eu não posso, eu não consigo, eu queria que você viesse aqui à frente. Seja sincero, Deus, Ele quer te tocar nessa noite. Constantemente vem na sua mente: eu não tenho dom, eu não posso, eu não consigo, eu tenho esses pecados, eu tenho esses pecados. Se prostre diante do Senhor nessa noite. Ore lá, vassoreando lá, ainda lá, vassoreando lá. A atmosfera